Então você decidiu comprar um processador Ryzen com um gráfico integrado, e aí você encontrou o Ryzen 5, aí você falou, pô, talvez o Ryzen 5 seja uma boa alternativa, ele tá entre o Ryzen 3 e o Ryzen 7, então no meio do caminho ali, né? Mas aí pesquisando um pouco mais, você encontrou o Ryzen 5 também. O Ryzen 5. Mas esse é um Ryzen 5. E esse também é um Ryzen 5. Se a gente procurar, tem vários modelos de Ryzen 5. Eu sei, você já entendeu, tem os modelos Ryzen 5 sem gráfico integrado e com gráfico integrado. Mas mesmo com gráfico integrado, a gente tem mais do que um modelo disponível no mercado. E aí fica aquela dúvida, será que muda tanto assim? Será que faz tanta diferença eu pegar um Ryzen com gráfico integrado tipo da primeira geração e numa geração mais atual? Por isso que eu resolvi trazer hoje para vocês um comparativo com o Ryzen 5 2400G e o Ryzen 5 4650G, para a gente ver se realmente faz diferença. Afinal, eles têm nomes iguais, mas eles têm especificações bem diferentes. E o desempenho, será que é diferente também? Pois é, não é tão difícil assim se encontrar nessa situação de simplesmente ficar confuso no meio de tantos nomes. A gente tem aí vários processadores e eu tenho certeza que não foi tão simples assim para quem não consome hardware todo o tempo descobrir que existe processadores Ryzen com e sem o gráfico integrado e que eles têm importantes diferenças entre eles. A mais importante é que tem gráfico integrado e não tem gráfico integrado, essa aí você já entendeu, mas eles também têm diferenças nos CPUs, então os processadores que utilizam gráficos integrados têm um pequeno corte no cache e o desempenho não é exatamente idêntico. Mas deixando isso de lado e partindo agora para o gráfico integrado e para os processadores que possuem nomes iguais, como o Ryzen 5 2400G e o Ryzen 5 4650G, a gente tem aqui diferentes especificações mesmo utilizando o nome igual. Ainda que sejam dois Ryzen 5, a gente tem aqui processadores de diferentes gerações, com diferentes quantidades de núcleos e com especificações diferentes no gráfico integrado, tá vendo? Essa daqui é Vega e essa aqui é Vega também, bem diferente, né? Não, na verdade não são tão diferentes assim. Os dois utilizam Vega, ou seja, a GPU que tem integrada no processador é uma GPU Vega, mas a gente tem diferenças importantes. O Ryzen 5 2400G, que é um processador mais antigo, tem uma Vega 11, ou seja, ele tem 11 núcleos gráficos Vega, enquanto que o 4650G Pro tem 7. Então, pela lógica, mais é melhor, e aí a gente tem aqui o 2400G que é melhor, podemos encerrar o vídeo por aqui, né? Quase isso. Quase isso. Na verdade, a gente tem outras diferenças de especificações. Não só disso vive um bom gráfico integrado, não é só a quantidade de núcleos, a gente tem diferenças em clocks. Então, o clock da Vega 7 é bem mais alto que o da Vega 11. A gente tem aqui 1900 MHz contra 1240 MHz. É uma grande diferença. Então, resolvido. Pego 4 meses. Não, calma, não é assim. Não vai ser tão fácil resolver. Então, é melhor a gente partir logo para os testes. Mas antes, colocar uma diferença importante se você está pensando em comprar o Ryzen 5, ou seja, qual deles for. A gente ainda tem diferença nos CPUs, então não é só em gráfico integrado. A gente tem aqui um CPU 2400G com 4 cores e 8 threads utilizando a arquitetura Zen, e a gente tem aqui o 4650G com 6 cores e 12 threads utilizando a arquitetura Zen 2. Zen 2 é mais moderna do que a Zen. E 6 é mais... Bom, essa parte você já entendeu, né? 6 é mais que 4 e tal. Pois é, bem importante isso. Porque lá na frente isso pode fazer diferença na hora da conclusão. Então, não é só ver os testes e sair correndo não, porque a gente ainda tem mais algumas observações para fazer, mas isso depois você vê o desempenho. Já que eu fiz os testes aqui em alguns games, eu utilizei games aqui na resolução Full HD, na resolução HD, games multiplayer, alguns games história mais antigos, mais novos, para a gente ter uma ideia do desempenho geral desses dois processadores rodando só com o gráfico integrado. Eu utilizei a nossa bancada com a B450 Horus M da Gigabyte
16 GB de memória 3200 MHz HyperX Fury. Eu utilizei ainda o Cooler Box, que é o Wraith Stealth, para os dois processadores. Para armazenamento eu utilizei um SSD SATA A400 da Kingston de 240 GB e um NVMe de 1TB A2000. A fonte é uma V850 Gold V2 da Cooler Master. E antes de mais nada é importante você saber que você não precisa de uma fonte de 850 watts. Uma fonte dessas aí já é suficiente para suportar ambas as configurações, tá? E a gente utilizou apenas porque é a fonte padrão aqui da bancada. Mas vamos dar uma olhada aí nos resultados em games. Em Assassin's Creed Odyssey nós temos uma limitação obviamente da GPU, rodando com tudo no mínimo em 1080p, os dois processadores conseguiram uma média muito próxima, com a limitadora sendo o gráfico integrado, tanto o Vega 11 quanto o Vega 7. Aqui nós temos um empate técnico com os dois processadores fazendo a mesma média dentro da margem de erro, com 34 de média para o 2400G, 33 para o 4650G e as mínimas ficaram em 22 para o 2400G e 25 para o 4650G. Partindo agora para Apex Legends, eu rodei com tudo no mínimo em 900p, uma resolução e uma qualidade que eu consegui um equilíbrio para a gente atingir uma média acima dos 60 FPS, o que é desejável em jogos competitivos. Fazendo o teste aqui nas mesmas áreas, eu vi que a média é basicamente a mesma. Os dois processadores conseguem manter acima dos 60 FPS, chegando mais ou menos na casa dos 70, com mínimas acima dos 60 FPS. São raros os momentos onde a gente vê quedas abaixo dos 60 FPS e você consegue manter uma média bem estável com um frame time bem sólido em ambos os processadores, numa média muito próxima aí no empate técnico. Partindo agora para Call of Duty Warzone, eu testei aqui com tudo no mínimo em 1080p, mas com 66% da resolução. Ambos os processadores sustentam uma média acima dos 60, na casa dos 65 FPS, com algumas quedas para casa dos 55 FPS, e o frame timing não é dos mais estáveis. Mesmo com mais núcleos no CPU, o 4650G não consegue sustentar um bom frame time, o que aponta ali para a VRAM, que acaba sendo um limitador também. Apesar de a gente ver visualmente uma limitação um pouco menor do que os 2 GB compartilhado, a gente tem ali um frame time que não ajuda muito na estabilidade. Partindo agora para CSGO, testamos aqui com tudo no mínimo em 720p e nós temos uma média bem próxima, na verdade. Apesar do 4650G sair na frente, a gente tem ali o 2400G bem próximo nas médias. Em alguns momentos a diferença é grande, na casa dos 30 FPS, mas na média final os dois processadores ficam bem próximos. É claro que 20 FPS na média não é exatamente próximo, mas levando em consideração que a gente está ali na casa dos 200 FPS de média, as mínimas na casa dos 40 a 35 FPS, não é exatamente uma diferença muito grande. É importante lembrar que a gente só considera as mínimas aqui por uma diferença percentual, já que o 4650G e o 2400G conseguem entregar uma mínima bem melhor, uma vez que esse é apenas um comportamento no benchmark. Nos testes que nós fizemos aqui no multiplayer, ambos conseguem segurar bem acima dos 60 FPS na mínima. Em Fórmula 1 2020, nós temos uma média bem próxima novamente, com praticamente um empate durante todo o teste. 4650G e 2400G entregam uma média idêntica, com 53 FPS na média e com 43 na mínima para o 4650G e 40 para o 2400G, dentro da margem de erro, então empate técnico tanto na média quanto na mínima. Esse jogo ainda tem a opção de você colocar com tudo no muito baixo ou diminuir a resolução para conseguir bater acima dos 60 FPS, mas já está bem próximo aqui. Em Far Cry 5, rodando com tudo no mínimo também em Full HD, ambos os processadores tiveram novamente um empate técnico, tanto o Vega 11 quanto o Vega 7 conseguem entregar a mesma média e mínima, com 32 FPS na média e 27 na mínima para o 2400G e 28 para o 4650G. Em GTA V, rodando com tudo no normal, nós temos aqui uma média muito próxima novamente dos dois processadores, capaz de manter uma média acima dos 60 FPS, com 67 para o 4650G e 64 para o 2400G, novamente dentro da margem de erro. Já nas mínimas, o 4650G consegue sustentar uma mínima melhor, saindo na casa dos 49 FPS de mínima contra 44 do 2400G, o que certamente pode ser uma ajuda dos núcleos Zen 2 presentes no processador e também do cache extra. Em League of Legends, com tudo no mínimo em Full HD, o 4650G consegue manter uma média bem melhor do que o 2400G. Aqui, apesar dos gráficos integrados estarem ali sendo utilizados no máximo no 2400
400G, a gente ainda tem uma margem, o que pode ser justificado pela diferença de CPUs. A gente tem um CPU mais moderno para um jogo que é um pouco mais exigente para CPU, então o 4650G faz a diferença nesse caso. Contudo, no máximo a diferença diminui um pouco, mas ainda continua bastante grande. A gente tem uma média ali na casa dos 150 FPS para o 4650G contra 120 do 2400G. Ambos os processadores conseguem entregar uma ótima experiência no game, tanto no mínimo quanto no máximo. Partindo agora para Rainbow Six Siege, em 1080p, contudo no mínimo e 50% na escala de resolução, os dois processadores conseguiram entregar uma boa média, o que é desejável num jogo competitivo, onde no modo multiplayer a gente pode ter quedas mais acentuadas de FPS, então você vai querer manter uma média um pouco acima dos 60 FPS para compensar essas quedas. Com ambos os processadores rodando em Vulkan, a média foi de 91 FPS para o 4650G contra 81 do 2400G. As mínimas tiveram um empate com 79 para ambos os processadores, deixando uma vantagem na média de 10 FPS para o 4650G. E como vocês viram aí, o resultado foi bem interessante. A gente teve aqui praticamente um empate das duas plataformas, tanto do Ryzen 5 2400G com a Vega 11, quanto do 4650G com a Vega 7. Apesar da gente ter aqui menos núcleos, a gente tem um clock mais alto, que acaba compensando um pouco essa deficiência. Em alguns casos a gente tem praticamente um empate técnico, e em poucos casos a gente tem uma boa diferença para o 4650G. Claro que o CPU ajuda um pouquinho em alguns casos, mas isso é bem raro de acontecer. Apenas em LoL ou em CS você vai ver isso. Afinal, os gráficos integrados acabam sendo o gargalo do sistema de qualquer forma. É importante ainda ressaltar um detalhe muito importante. Para os testes, eu utilizei aqui a nossa placa-mãe B450 Horus M da Gigabyte. Aqui a gente tem uma plataforma que é capaz de suportar ambos os processadores, tanto o Ryzen 5 2400G quanto o Ryzen 5 4650G. Mas, como importante ressalva, o 4650G requer um update de BIOS, ela não traz o suporte nativo, ou seja, a configuração que ela vem diretamente da caixa não suporta o 4650G. Então, a não ser que tenha alguém para atualizar a BIOS para você, ou que você saiba como fazer a atualização, ou tenha um CPU mais antigo para isso, afinal, se você comprar a plataforma do zero, você não vai ter um CPU para utilizar aqui. Então, se você tiver tudo isso, é possível comprar e combinar. Se não, você vai ter que pedir um bootkit para AMD, tem um vídeo aqui no canal explicando como fazer isso, ou solicitar para alguma loja fazer a atualização, para algum técnico fazer atualização para você, ou emprestar o CPU de algum amigo para fazer isso. Eu não consigo imaginar que ninguém queria desmontar o seu PC inteiro para simplesmente emprestar o CPU para fazer update. Então, parece um detalhe pouco importante, mas na verdade é bem importante. Afinal, nas contas depois, para montar o setup, isso vai equilibrar um pouco para o lado do 2400G. Mas também é importante a gente lembrar que para você comprar uma placa-mãe para utilizar gráficos integrados, é importante que ela tenha uma saída de vídeo. Aí você fala, pera, mas todas as placas... Não são todas as placas-mãe que têm a saída de vídeo. Aqui a gente tem a saída DVI e HDMI, o que você não encontra em todas as placas. Tem alguns modelos de placas-mãe, por exemplo, X570 e X470, que não trazem a saída de vídeo. As placas de entrada normalmente trazem essa configuração, então não vai ser um grande problema. Eu diria que a atualização de BIOS é mais importante você observar. Para ter o suporte nativo ao 4650G, você precisa de uma placa-mãe B550 ou X570 para ter esse suporte nativo. Eu acredito que a A520 também tem suporte nativo, mas eu não testei ainda, tá? De qualquer forma, as placas da nova geração tendem a ter suporte já para o Zen 2, isso nativo, sem precisar de atualização de BIOS, ou seja, diretamente da caixa ela já vem com esse suporte. Outro detalhe importante é em relação ao clock de memória. Vocês viram aí que eu fiz os testes em 3200 MHz, que é o clock que eu utilizei como padrão. Eu acho que é bem equilibrado e quando você vai escolher a memória para um processador com gráfico integrado é bem importante o clock. Por isso que eu não coloquei simplesmente o clock mais baixo em 2667 ou mesmo 3000 MHz. 3200 é um clock bem equilibrado, um preço bem acessível em comparação com o clock e traz benefícios diretos para o gráfico integrado. Afinal, o gráfico integrado não possui memória dedicada. Para isso você vai utilizar a memória RAM do seu sistema. Então, quanto maior o clock também da memória de vídeo. É importante observar também a quantidade de memória, afinal se você colocar 8 GB, mesmo que em Dual Channel, você vai perder um pouco dessa memória para o gráfico integrado. Aliás, não se assuste se sumir um pouco de memória do seu sistema. É o gráfico integrado que está sendo compartilhado. E mais importante de tudo, utilize sempre Dual Channel, ou seja, utilize sempre 2 pentes de memória na configuração Dual Channel, nos slots certos da sua placa-mãe para você não perder desempenho, senão depois o pessoal vem reclamar aqui nos comentários que não bateu o desempenho.
use Dual Channel, e o clock da memória é muito importante. Mas eu lembrei de observar isso porque no 4650G dá pra gente chegar num clock ainda mais alto de memória RAM. Eu consegui chegar aqui 3600 MHz, enquanto que no 2400G isso não é possível. É claro que a gente ainda tem o 3400G, que estaria basicamente aqui no meio do caminho. Ele é uma atualização do 2400G, e ao invés de utilizar os cores Zen, ele utiliza os cores Zen 2. Então ele tem melhorias na controladora de memória, melhoras no IPC, um pouco discretas, mas tem. E o maior avanço, na verdade, foi na controladora de memória, ou seja, você provavelmente vai conseguir clocks de memória mais altos. Eu também falei para vocês sobre o clock do gráfico integrado. É claro que você pode fazer overclock em ambas as APUs. Aqui eu fiz a configuração padrão, onde é chegar na sua casa, colocar na placa-mãe e sair usando. Mas se você quiser fazer um tanezinho, você consegue fazer overclock tanto na Vega 11 quanto na Vega 7. Mas claro que ambas vão conseguir overclock e ambas vão subir. Mesmo com 1900 MHz, você ainda consegue chegar ali na casa dos 2100, 2200 MHz na Vega 7 e na casa dos 1500 MHz na Vega 11. Então tem espaço para subir, o que acaba deixando meio que bem próximo o desempenho. A verdade é, se você precisa do gráfico integrado para agora, é a sua principal prioridade, pegue aquilo que se encaixar melhor no seu orçamento. E antes de pensar que você pode simplesmente pular os gráficos integrados, falando, não, eu não vou pegar esses processadores com gráficos integrados, porque eu prefiro pegar ali um Ryzen 2600, 3600, 1600 AF e usar o vídeo on-board da placa-mãe. Afinal, minha placa-mãe tem aqui as saídas de vídeo, então é óbvio que ela tem vídeo on-board. Vocês não entendem nada, esses jovens não entendem de informática. São tudo um bando de noob. Pois é, não existe mais esse negócio de gráfico integrado na sua placa-mãe. Então, se o seu processador não tem vídeo integrado, você não tem vídeo no seu sistema. Então, sim, você precisa de um processador com gráfico integrado caso você não tenha uma placa de vídeo. Mesmo que na sua placa-mãe tenha essas portas aqui, as saídas de vídeo, isso significa apenas que ela tem suporte para processadores com gráficos integrados. Não que ela magicamente vai soltar o vídeo aí se você utilizar um processador qualquer. A diferença mesmo vai ficar na hora de comprar uma GPU e combinar com esses processadores, o que pode ser um plano para um futuro muito, muito distante, mas que quando acontecer vai acabar tendo uma experiência melhor no 4650G. Afinal, são 6 cores, 12 threads, com uma arquitetura Zen 2 contra 4 cores, 8 threads, uma arquitetura Zen. E mesmo o 3400G com seus 4 cores e 8 threads, Zen 2 e todas as melhorias, ainda vai ficar atrás de um processador com 6 cores e 12 threads, principalmente onde precisa de mais núcleos. Então um processador com mais clock, com mais núcleos, com mais tecnologia, com suporte maior e melhor para as memórias. Então, com certeza é ali que vai fazer a diferença. Mas para o momento atual, se você vai comprar agora para jogar no gráfico integrado e está com orçamento apertado, o 2400G é uma excelente opção. O 3400G também se torna uma boa opção. E claro que eu sei que vai ter muita gente que vai comentar, mas por que não trouxe o 3400G para comparar com o 4650G? É porque eu não tenho no 3400G. E na verdade a diferença do gráfico integrado da Vega 11, mesmo com clock maior no 3400G, é essa aí que vocês estão vendo, ou seja, praticamente inexistente. Em alguns casos ela existe, mas é bem pequena. Então já dá para você ter uma noção até mesmo do desempenho da Vega 11 no 3400G. Mas eu quero saber de vocês, qual dos dois vocês escolheriam, ou qual dos dois vocês escolheram e por qual motivo? É por conta dos núcleos? É por conta do preço? É por conta das tecnologias? É por conta da plataforma? Deixa aí nos comentários e digam se vocês querem ver testes com placas de vídeo para ver no futuro, quando você for fazer um upgrade, se você vai querer optar por um ou pelo outro, ou se você já comprou, qual placa de vídeo vai conseguir rodar aí no seu sistema sem ter o gargalinho seu amiguinho. Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!